Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos outra vez trazendo estudos para a Escola Bíblica Dominical. As nossas lições são para as classes de jovens e de adultos. Nesse trimestre, o nosso assunto é Cristologia Bíblica, ou Cristo nas Escrituras. E nesse nosso estudo, estamos agora na lição de número 11, com o título A Vinda Gloriosa de Cristo, ou que outros chamam a Segunda Vinda de Cristo, ou a vinda para o arrebatamento da igreja. Para este estudo, nessa lição número 11, temos o esboço, onde teremos um desenvolvimento nos subtítulos: primeiro, a vinda de Cristo na profecia, a primeira vinda de Cristo, e terceiro subtítulo, a segunda vinda de Cristo. Observem que, na verdade, de alguma forma, falando da vinda de Cristo em profecia, tivemos uma lição neste assunto entre as primeiras lições do trimestre. Estamos tocando nesse ponto de novo, porque queremos colocar também uma observação que nós chamamos primeira, nós chamamos segunda, mas a Bíblia não chama primeira nem segunda. É a vinda de Cristo, que vai, sim, ter muitos episódios, com seu nascimento em Belém, com todo o seu ministério, com depois a sua ressurreição e outras aparições naquele tempo ainda, a sua subida aos céus e a volta, aí sim, a volta, e não uma segunda vinda. Porque nas Escrituras é Cristo manifesto ao mundo. E já se manifestou em carne e agora será manifestado de forma gloriosa no final desse período que estamos vivendo, que alguns chamam de dispensação da graça, que vai culminar com o mesmo Jesus voltando a nós, como ele disse: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Portanto, é só uma colocação de ideias que estamos fazendo. E assim, consideremos que a primeira vinda de Cristo também, de certa forma, estudamos, e a segunda vinda de Cristo, aí entrando na linguagem normal do povo, a sua vinda em glória no final dos tempos, no último dia, para o arrebatamento, o juízo final e muitas outras colocações. O texto áureo para a nossa lição está em Hebreus capítulo 9, o verso 28, e diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. A nossa leitura bíblica
apresenta a proposta de Mateus capítulo 24, os versos 29 a 32 e o verso 42. E a Escritura diz assim para nós, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E o verso 42, quando coloca, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Este texto é a nossa leitura bíblica, como alguns chamam, leitura bíblica em classe. E assim, passando para a nossa introdução, está em tela o texto que diz: quando o assunto é a vinda de Cristo, geralmente começamos por nos perguntar se é da primeira ou da segunda vinda que se fala. Esta forma de se referir à vinda de Cristo não é incorreta, mas geralmente destacamos com tanta distinção a primeira da segunda vinda, que podemos cometer o erro de tratá-las como eventos sem qualquer relação entre si. Mas veremos que, à luz das Escrituras, a vinda de Cristo, mais do que um ou dois eventos pontuais na história, é um período que começou com a sua manifestação física na terra e se encerrará com a sua manifestação gloriosa nas nuvens do céu. Esta é a palavra que dissemos no nosso início da lição de hoje, que nós vamos considerar, destacar que o evento é um só. Ou seja, o plano é um só da redenção do homem. Jesus vindo na forma de carne, tendo esse período da dispensação da graça
quando Ele está conosco em espírito, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como também complementa-se com a sua manifestação em glória. Portanto, entendamos isso porque estamos voltando a falar de sua manifestação segundo as profecias. O primeiro subtítulo, a vinda de Cristo na profecia, que é algo que já conversamos alguma coisa, e depois a primeira vinda ou a vinda em carne, a sua manifestação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o terceiro subtítulo, a segunda vinda de Cristo, que é a sua já volta, o seu retorno na glória do Pai e com seus santos anjos, com várias ocorrências, como a ressurreição dos mortos, sim, a destruição deste mundo, o juízo também final e colocando-se aí o arrebatamento da igreja nesta história que temos. E vamos estar conversando e analisando segundo as Escrituras. Passando então ao primeiro subtítulo, a vinda de Cristo na profecia, ou um primeiro parágrafo no nosso escrito, quando podemos ler: conforme estudamos ao longo deste trimestre, muitos são os testemunhos das Escrituras a respeito da vinda de Cristo, os quais despertaram e nutriram no povo de Deus desde o princípio a esperança de que quando Cristo chegasse, todas as coisas seriam restauradas a uma justa ordem, onde os ímpios seriam castigados e os justos livres dos seus inimigos e dos efeitos perniciosos do pecado, desfrutariam de uma vida plena de paz e alegria diante de Deus. Não é necessário aqui repetirmos as profecias que estudamos em lições anteriores, exceto aquelas onde se nota como os profetas contemplavam esta vinda de Cristo em toda a sua plenitude escatológica, ou na medida em que esta vinda de Cristo, em toda a sua plenitude escatológica, vamos continuar a reforçar isso, na medida em que todas as coisas se cumpririam com a sua chegada. E o mundo atual, com suas injustiças, encontraria seu termo, dando lugar a novos céus, nova terra, uma nova ordem apropriada à justiça do reino messiânico. Ou seja, a vinda de Cristo é o reino de Deus na terra, Ele se manifestando em carne, a proclamação do Evangelho nesse período da sua ausência e passando séculos, vindo gerações e outras gerações, nas quais o Evangelho sendo publicado, aconteceria de muitos aceitarem e serem arrolados para o dia do arrebatamento e da vida eterna. Então, um caminho só. E conclui-se então com o juízo final que os profetas falavam. E aí temos palavras como em Joel, capítulo 2 e verso 30 a 32. E a palavra é esta: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Como também, folheando mais um pouco e indo para Ageu,
Nós temos a palavra clara, num tempo que o povo voltava do cativeiro, entendamos, quando nos versos 6 e 7 do capítulo 2 se diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando, no segundo texto, no segundo parágrafo, nós temos ainda o escrito que diz: portanto, os profetas não esperavam e, portanto, não falaram em seus escritos sobre duas, mas apenas uma vinda de Cristo, na qual entendiam que se cumpriria não apenas os acontecimentos relacionados à sua manifestação física neste mundo, mas também aqueles que ainda esperamos que se cumprirem na sua segunda vinda em glória, designando esse tempo como o dia do Senhor, ou o grande e terrível dia, no qual o Messias executaria tanto o juízo contra os pecadores, como o livramento dos fiéis. Notemos que esta também era a percepção de João Batista, ao pregar a chegada do reino dos céus e do Messias, e consequentemente a iminência da manifestação do juízo e da salvação de Deus. E os discípulos, convencidos de que Jesus era o Cristo, esperavam que brevemente ele se manifestaria em glória perante o mundo e restauraria todas as coisas, e somente mais tarde, entendendo que convinha que essa manifestação se cumprisse num tempo futuro, que não lhes cabia determinar. Eles não sabiam da bondade de Deus, paciência de Deus, em se suportar o tempo passando, milhares de anos, muitos séculos, mas também muitas gerações se sucedendo, dos quais, ou destas gerações, Deus recolheria muitos para a salvação. Não era só aqueles daqueles primeiros séculos que seriam salvos, mas na verdade, por todos esses séculos e até hoje, agora no ano de 2024, após o nascimento de Jesus. Então, estamos no período da salvação, virá o Redentor, é tempo de redenção. Ele se manifestando em carne, esse tempo que ele está oculto e o tempo da sua glória. Sim, na sua manifestação em todo o esplendor, sim, conforme lhe disse, e é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí temos vários versículos que podemos utilizar, como por exemplo, estamos aqui apontando Malaquias capítulo 3, quando a mensagem era esta: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas de justiça. Então, observem, anuncia-se João Batista,
e a sua mensagem, que não é só ele se manifestar como Redentor, curando a muitos, ensinando a multidões, mas também a redenção. E até hoje, o fato de Jesus estar como um exemplo, modo de dizer, assentado e purificando o ouro, a prata, ou o lavandeiro lavando-nos, que nós somos esse objetivo, sim, e o propósito de Deus nos purificar para estarmos com Ele na eternidade. E no capítulo 4 de Malaquias é que se fala mais ainda, porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Vou parar no verso 3, mas observem que os profetas falando, Malaquias no caso, a glória de Jesus nesse capítulo 4, mas ainda operando o juízo e manifestando-se glorioso, Salvador, poderoso, quando vier livrar os justos. E o livramento dos justos não é agora, no sentido de termos tudo que Deus prometeu, porque padeceremos neste mundo muitas aflições, virá a morte com certeza sobre cada um de nós, e num tempo determinado, aí sim virá a ressurreição, a mudança do nosso corpo, para ser como o corpo glorioso dos anjos, aí pronto. Aí completa-se esse dia do Senhor, que está correndo já milhares de anos, pelo menos 2. Foi isso que em Mateus capítulo 3, verso 1 a 3, João Batista diz: virá o Messias e ele estará operando no meio de nós, e ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ou seja, juízo, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A glória, a excelência da redenção e a vida com Cristo, já nós perdoados e redimidos. Isso é Mateus capítulo 3, tanto nos versos 1 a 3, nos versos 10 a 12. Lembrando de Atos dos Apóstolos, não podemos esquecer que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos, quando Jesus falava com eles antes de subir ao céu, eles estavam pensando que dali do Monte das Oliveiras iam descer triunfantes, estabelecendo um reino visível, carnal, neste mundo. Mas Jesus disse para eles claramente, e eles perguntaram, aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disses: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins dos séculos. E eu vou acrescentar, neste presente século, que era o primeiro, e no segundo, terceiro, no 21º, como nós estamos vivendo neste tempo de agora. Séculos passando, mas a mesma obra continuando e coroando-se o final com a sua manifestação em glória. Atos capítulo 3, verso 19 e também o 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados, e veio assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E ele envie a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Ou seja, estamos numa obra que começou há 2000 anos, a vinda do Messias, o Cristo, que revelou-se em Jesus e que propaga-se por todo o mundo, a todas as gerações, e isso até os confins da terra. Estamos na mesma obra do início, continuando a obra dos apóstolos, ou melhor, vou colocar mais completo, a obra que João Batista veio fazer, aperfeiçoada em Cristo Jesus, continuada nos apóstolos e presente hoje em todos aqueles que são testemunhas de Jesus Cristo. E a vida seguinte é o retorno glorioso daquele que deu a sua vida por nós. Uma obra só, mas se falamos uma primeira vinda, uma segunda, vamos também entender que é outra forma de nos referir às manifestações em carne e depois na sua glória, na glória do Pai. Um terceiro parágrafo, um texto que está em tela que diz: dito isto, devemos considerar também que não escapava à visão dos profetas o fato de que a vinda de Cristo não seria um evento pontual na história, mas sim um período que, embora breve em comparação às eras passadas, durante as quais havia sido prenunciado, permitiria o cumprimento dos propósitos de Deus de forma gradual e progressiva. Ou seja, Deus iniciou uma obra que primeiramente foi anunciada por milênios também antes, e agora já estamos nesta obra por 2 milênios e vamos até a conclusão desta obra, o completar o número de salvos. Aí Jesus voltará. Virei outra vez e vos levarei. Estas passagens podemos encontrar em Daniel, no capítulo 2, verso 44, quando lá atrás Daniel apresentava os impérios que viriam e se sucederiam no mundo, e durante todos aqueles milênios e aqueles impérios, Deus estava levantando o seu reino, ou preparando, estruturando um momento glorioso quando Jesus foi manifesto. E as palavras também de capítulo 2 e verso 44, podemos estar percebendo igualmente quando estudamos Daniel nos seus capítulos 7, como por exemplo o verso 26, verso esse que quer dizer: mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Ou seja, Deus se manifestaria destruindo toda a operação do mal. Agora percebamos que é uma coisa que já aconteceu, acontece e continuará acontecendo até a vinda de Jesus, porque muitos ímpios e muitos impérios, muitos que se colocaram contra Deus e contra o povo de Deus, e já estão sentenciados, já estão apagados na morte e aguardando somente serem lançados no lago de fogo e enxofre. E os justos também na sepultura, esperando a ressurreição dos mortos e a sua subida aos céus. O que também é falado em Daniel capítulo 9, nos versos 26, 27, a conclusão das 70 semanas de Daniel. Nesse segundo subtítulo, a primeira vinda de Cristo, é um primeiro parágrafo e um primeiro texto que está em tela. Quando nos
referimos então à primeira vinda de Cristo, estamos falando do tempo em que ele se manifestou neste mundo, em carne, o tempo do seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Embora tudo isso tenha ocorrido há mais de 2000 anos, tudo o que estava escrito na lei e nos profetas concernente a Cristo cumpriu-se já nesse tempo, de tal modo que a sua primeira vinda é justamente reconhecida como o tempo da plenitude, isto é, o tempo de se cumprirem todos os desígnios de Deus, anunciados anteriormente pelos profetas. Por isso, tudo o que resta acontecer no que diz respeito aos desígnios divinos, quanto a Cristo, entre a sua ascensão e o fim do mundo, é que a obra perfeita que ele consumou nos dias de sua carne produza o seu máximo efeito. Para maior satisfação do próprio Salvador, completando-se o número daqueles dentre todas as nações que hão de ser chamados à vida eterna. Então, observe, uma mesma obra que teve um início, está se desenrolando através de séculos e vai concluir com o retorno glorioso de Cristo. E é o nosso modo de ver, nada nos opondo ou se opõe a essa colocação para entendimento, uma primeira vinda e depois a dispensação da graça e depois a sua segunda vinda. Tudo bem, dentro do plano redentor de Cristo, porque a redenção ainda está em processo na atual geração. Se vierem outras gerações, ali acontecerá a mesma coisa e tudo se encerra quando o número de salvos se completar. Quando isso acontecer, aí Jesus se manifesta em glória. E será manifesto também a recompensa de Deus aos ímpios e a recompensa de Deus aos justos, que é a vida eterna. E temos em textos aí, vários textos bíblicos, proposta nossa, colocamos assim, em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo já chama a vinda de Jesus em carne, a publicação do Evangelho, a sua morte, sepultura e ressurreição, como sendo plenitude dos tempos, que combina também com o que os anjos disseram, quando se manifestasse o Messias, ao toque da sétima trombeta, os mistérios de Deus seriam descortinados. Em Hebreus 1, verso 1, mesma coisa, quando se diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, neste último tempo, está falando pelo seu Filho, antes em carne e agora em espírito, porque o Espírito de Deus passeia pelas igrejas e a cada um de nós tem salvado, transformado, instruído e enviado como suas testemunhas à presente geração. Também temos a palavra de Pedro, na primeira carta de Pedro, podemos estar abrindo no capítulo 1 e verso 20, quando Pedro assim escreveu: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Manifestou-se em carne, manifesta-se agora conosco em espírito e vai se manifestar ainda glorioso, triunfante e salvador, nos tirando desse presente mundo e nos levando para habitar nos lugares da habitação do Pai. Nós temos palavras semelhantes também em Lucas, no capítulo 24, abrindo em Lucas capítulo 24, verso 46 e 47, quando dizem para nós:
e disse-lhes, Jesus disse, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aquele que João Batista apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, ele limpou, purificou a geração do seu tempo, sim, pela expiação dos pecados no seu próprio sangue, e este sangue remidor, expiador, é também como que aspergido de geração em geração até a conclusão do último a ser salvo. Palavras semelhantes nós encontramos no Apocalipse, também no capítulo 7, quando nos fala, e já vimos em alguma citação anterior, esta verdade do capítulo 7, quando diz, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Ou seja, o processo continua. Há um fim determinado. Há uma punição para os ímpios. Há uma recompensa para os justos. Mas nada vai terminar nesse mundo enquanto não completar o número dos assinalados. Se virá outra geração, aí mais um tempo em que o Evangelho será publicado, muitos vão aceitar, serão selados com o selo de Deus, muitos rejeitarão e passarão essa vida como mortos, não salvos, indo à sepultura sem desfrutar do glorioso plano de Deus, e assim sequencialmente. Agora, vamos para um segundo parágrafo. Nesse segundo subtítulo, a primeira vinda de Cristo, a sua vinda manifestando a vontade do Pai, trazendo os ensinos e consumando em si mesmo o sacrifício expiador, o texto presente nos diz: o fato de Cristo ter voltado para o Pai, de onde há de vir novamente, em nada diminui o caráter escatológico desse tempo inaugurado em sua primeira vinda, pois poucos dias após encerrar sua jornada neste mundo, ele voltou para os seus em espírito. Ele foi glorificado, voltou para os seus em espírito ao enviar o Consolador, que permanece com eles, discípulos, conosco hoje para sempre. E como vimos na lição anterior, o derramamento do Espírito é o sinal claro de que estamos no fim dos tempos, tendo se cumprido primeiramente o dia de Pentecostes e depois nas gerações seguintes e até os nossos dias, e haverá batismo com o Espírito Santo em gerações futuras, se existirem outras gerações vindo após a nossa. E para isso temos outros textos bíblicos, como no capítulo 14, os versos 16, 17 e 18, que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora atenção, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Consolador é o próprio Jesus, não mais em carne, mas em espírito, vivendo conosco
mais ainda, em nós, porque somos, sim, a habitação do seu Espírito, morada dele. Conforme ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É Cristo em nós, esperança da glória, diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas aos Efésios, ou aos Filipenses, ou aos Colossenses, quando ele fala das maravilhas de Cristo em nós. Como também em Atos capítulo 15, quando Tiago, após o povo, os apóstolos, discípulos, discutirem as coisas dos problemas daquela época, falou, isso estava previsto, Jesus vir, haver a publicação do Evangelho, salvação para todas as nações, até que do céu ele volte outra vez. É parte do processo da redenção do homem, o plano de salvação do nosso Deus. Continuando e indo para um terceiro subtítulo, aí sim, conforme costumamos dizer, a segunda vinda de Cristo, que é o alvo principal nesta lição, ainda que foi necessário passar de novo pontos anteriores que já foram vistos com mais detalhes e agora de forma rápida. A segunda vinda de Cristo. Em um primeiro parágrafo, que está em tela, podemos estar lendo. Embora a vinda de Cristo tenha se iniciado com a sua primeira manifestação em carne, e desde então estejamos vivendo os últimos dias, ele mesmo revelou que o fim somente chegaria quando novamente se manifestasse, não na aparência humilde de servo, mas na glória divina de Senhor e Rei. De fato, aos discípulos o Mestre acautelou que estivessem atentos e não se enganassem quanto a diversas coisas que deveriam suceder antes do fim, ao passo que o sinal da sua vinda gloriosa seria inequívoco, pois a sua manifestação nas nuvens do céu se seguiria o fim do presente século, do qual os fiéis seriam salvos e arrebatados para novos céus, nova terra, e os ímpios banidos para o castigo do fogo eterno. Não haverá aqui uma restauração do planeta Terra. Tudo isso vai ser queimado no fogo, na destruição dos últimos dias. Nós vamos sim ir, ser levado por Cristo Jesus. Quando ele diz, voltarei outra vez e vos levarei. Ele virá somente na nuvem do céu e nós seremos por ele. Então, agora conduzidos, já após a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível e imortal, igual aos anjos, para poder sair desse planeta e ir para o céu, cumprindo aí Apocalipse 21 e 22, quando Deus mesmo diz, eis aqui a terra, a morada de Deus com os seus filhos, e nós, esses filhos. Não esperem que essa terra vai ser aproveitada, que voltaremos a viver nela depois. Estaremos onde Deus mora, com Ele, na Jerusalém celestial. E aí os textos são vários. Mateus capítulo 24, os primeiros versos. Quando no Mateus 24 conhecemos, é muito estudado, mas consideremos os versos primeiros. Quando os discípulos, ainda admirados com o templo, olhando as colunas, as pedras e tudo mais, admirados com tudo aquilo, e Jesus calmo, sereno, e dizendo-lhes, vede todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Para eles foi uma água fria que Jesus jogou neles. Mas depois à parte eles perguntaram, Senhor, quando vai acontecer isso? Senhor, quando será a sua vinda? Senhor, quando será o fim do mundo? Aí segue-se toda a narrativa do capítulo 24, 25, etc. E Jesus falando
as coisas que ainda sucederiam neste mundo, como geração após geração, guerra após guerra, terremotos e mais terremotos, desastres e mais desastres, sem fim, até que, numa plenitude dos acontecimentos e no completado número dos salvos, ou seja, resultado da evangelização, porque ele nos mandou de todas as gerações, a ordem é para nós hoje. Aqui falou no princípio, ide e pregai o evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer vai participar na ressurreição do último dia e ser transportado para o céu. E quem não crer, lago de fogo, como o planeta Terra e todo esse universo, será enrolado como panos velhos e julgado no lago de fogo, onde será queimado para todo sempre. Palavras que encontramos em Mateus capítulo 24, com os destaques naturalmente de alguns versos, como tendo falado dos versos 1, 2 e 3, vamos agora falar dos versos 23, 24 e 25. 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. O verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, o Messias, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí estão essas palavras. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pronto. Observe que conclui-se, ele vindo nas nuvens e os anjos colhendo aqueles que são justos na terra, entre os vivos e nos mortos que ressuscitaram para a vida eterna. Palavras também que estão em Mateus capítulo 25, falando a mesma coisa, mas quero observar e destacar a palavra de Pedro na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Aí é o apóstolo Pedro colocando exatamente o que vai acontecer. Esse mundo se acaba com os ímpios, mas e os justos? Estarão como anjos saindo desse planeta, desse sistema solar, desse universo e seguindo a Cristo numa entrada gloriosa na Jerusalém celestial, morada de Deus. Continuando, o texto em tela nos diz: o Senhor alertou também seus discípulos para que se preparassem para a sua segunda vinda, pois ao passo que na primeira ele havia inaugurado o tempo da salvação,
conclamando os pecadores ao arrependimento e provendo a expiação pelos seus pecados. Na segunda, encerraria este tempo de forma abrupta e inesperada, e então restaria apenas a cada um prestar contas do que fizera com a oportunidade que lhe fora dada. E assim como muitos não deram crédito à vinda de Cristo como servo para salvar os pecadores, muitos serão apanhados despercebidos e despreparados quando ele vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Palavras também que encontramos em outros textos bíblicos, e vamos destacar aqui outra vez Mateus no capítulo 24, agora nos versos 36 em diante, quando se diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Repetimos um texto também que já foi lido, mas complementa-se: e como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É uma surpresa, é como um laço sobre os habitantes da terra, a expressão em outro texto. Já em 1 Tessalonicenses, Paulo dizendo sobre estas coisas, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito assim nos versos 4, 5 e 6: mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. E assim, podemos estar concluindo a nossa lição com o texto também em tela que diz: a vinda de Cristo representa o ápice da esperança do povo de Deus em todos os tempos, e o fato de que ele já veio uma vez para cumprir todas as coisas, a fim de assegurar nossa eterna salvação, fortalece ainda mais nossa certeza de que ele virá novamente, muito em breve, para completar em nós a obra já iniciada. A expressão que também encontramos nas Escrituras, Paulo dizendo: aquele que em nós começou a boa obra, a completará, a aperfeiçoará até os dias da vinda de Cristo Jesus. Assim, estamos encerrando a nossa lição, lembrando que usamos um esboço em 3 subtítulos para o desenvolvimento da nossa lição: a vinda de Cristo na profecia, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Colocado isso de tal forma que queremos dizer vinda de Cristo na verdade, desde quando ele se manifestou em carne, trouxe
a revelação do Evangelho e nos incumbiu de pregar esse Evangelho a todas as gerações, sim, e concluindo isso, ele virá outra vez. Aquilo, fato ou momento que nós chamamos a segunda vinda. Os mortos ressuscitando, sendo transformados à semelhança dos anjos, subindo aos céus ao encontro de Jesus nas nuvens, enquanto esse planeta vai sendo destruído totalmente, com todos os ímpios e com todas as suas obras sendo totalmente queimadas e desfeitas. O nosso textuário nos diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, o verso 28. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização.
Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.